YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades. E claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Quinto sinal marcou 10 horas da manhã. Muito bom dia, uma ótima quarta-feira a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. O Jornal Gente volta amanhã às 8 da manhã, depois do Primeira Hora aqui na RB. E com transmissão simultânea também na Band News TV. A partir de agora, o Manhã Bandeirantes, nesta edição, destaca o que é notícia na região metropolitana de Campinas, no interior de São Paulo. Mas, claro, hoje um dia que também vamos acompanhar em tempo real a segunda sessão de julgamento, a continuidade da sessão de julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre o processo que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas na acusação de tentativa de golpe de Estado. Em instantes, a gente vai trazer trechos ao vivo, direto do plenário do STF, onde nesse momento o ministro Alexandre de Moraes faz a defesa do seu voto, que deve durar mais alguns minutos. E nesta edição você também vai se programar para o seu dia, saber como estão as condições do tempo, das estradas e participar conosco pelo nosso WhatsApp liberado a partir de agora, o 19 97102 1493, 97102 1493. Manhã Bandeirantes que você acompanha em FM 85.7 pelo aplicativo Band Play e os demais aplicativos que você tem instalado no seu celular. Você também nos ouve pelo portal bandmulti.com.br e acompanha a nossa programação ao vivo pelo nosso canal do YouTube, transmissão já iniciada em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, direto dos nossos estúdios no Jardim São Gabriel, dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, de onde falamos com os trabalhos técnicos na mesa de som com Danilo Capucci, na central técnica o Leandro Lopes e a coordenação do Gil Kleber. 10 horas 3 minutos nesta manhã, temperaturas em Campinas vão subindo, 25 graus marcam neste momento os termômetros do CEPAGRE da Unicamp, 78% de umidade relativa do ar e possibilidade de pancada de chuva ainda nesta quarta-feira. Para o motorista que nos dá carona pelas estradas, avenidas que cortam a nossa região, apenas os pontos que tradicionalmente a gente conta para você que já dão uma dorzinha de cabeça nesse horário às 10h03 da manhã. Corredor Dom Pedro I, no trevo da Leroy Melim, o motorista diminui a velocidade pelo excesso de veículos. Na pista sentido Jacareí, tem também trânsito mais carregado no acesso a Dom Pedro para quem está na rodovia Anhanguera e vai entrar na Dom Pedro, sentido as cidades do Vale do Paraíba. E no sistema Anhanguera Bandeirantes, neste momento, na rodovia Anhanguera, o motorista enfrenta um trecho de lentidão na chegada à capital paulista, um pouco antes de São Paulo, entre os quilômetros 23 e 21, e aquele lenga-lenga, aquela lentidão na passagem por Jundiaí, como reflexo do congestionamento na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. Rodovia dos Bandeirantes, a melhor opção neste momento para quem segue para a cidade de São Paulo. No sentido contrário, para o motorista que está dirigindo sentido Campinas, não há problemas nesta manhã. Atenção você que circula pela região do Jardim Miriam, já está funcionando um novo sentido de circulação na rua Ramão Olavo Sarave Filho.
Uma nova dinâmica de circulação implantada no trecho entre a Avenida Evandro Batista Vieira e a Rua Luiz Dionísio de Souza. Tráfego permitido apenas da Vieira para Souza, da Evandro Batista Vieira para Luiz Dionísio de Souza. Começou ontem, depois de um processo de estudo feito pela INDEC para melhorar as condições na fluidez viária e garantir mais segurança aos pedestres e motoristas. Tem algum ponto no seu caminho para o trabalho, na sua volta para casa, no trajeto do seu dia a dia que está congestionado, com problemas? Conte pra gente. 1997102-1493. Aqui em Campinas, a Polícia Civil prendeu em flagrante por tortura, maus tratos e lesão corporal uma mulher que praticou tudo isso contra o próprio filho, um garotinho de pouco mais de 1 ano de idade. Ocorrência registrada no Jardim Florença. Os policiais civis prenderam a mulher depois de uma denúncia feita pela avó da criança. A mulher também é investigada pela morte de uma outra filha. A menina tinha 1 mês de idade e morreu por intoxicação de diclorometano. Sabe onde é encontrada essa substância? No lança-perfume. O caso aconteceu em 31 de dezembro de 2022. E agora já se tem um laudo de que essa mulher teria usado a droga e amamentado a menina na sequência. São 2 casos com crianças diferentes, com um final trágico em uma das histórias, com o resgate feito pela polícia dessa outra bebezinha, desse outro bebezinho, agora um menino, filho também dessa mulher, e a prisão em flagrante, que hoje vai ser analisada pela Justiça se ela permanece na audiência de custódia com a conversão do flagrante para a prisão preventiva ou se ela vai ser autorizada a responder em liberdade. Já na região do Jardim Santa Genebra, a polícia está atrás de criminosos que assaltaram um pai que estava saindo de casa para levar o filho para a escola. 3 homens armados mandaram a família voltar para o interior da residência. Arma na cabeça da criança, ameaças e um grande prejuízo com tudo que foi roubado. A repórter Graziele Geronde foi até o bairro, conversou com moradores que vêm relatando um aumento no índice criminal e a perda da sensação de segurança naquela comunidade. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o carro saía de casa. Nele estava um homem de 45 anos e o filho de 7 anos que seria levado para a escola. Um outro veículo que passava pelo local para e 3 criminosos descem. A vítima ainda tenta voltar e fechar o portão, mas os bandidos correm e conseguem invadir a residência. Depois, o comparsa que ficou no volante estaciona o carro em frente à residência e aguarda até que o portão se abre e ele também entra na casa. Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas foram levadas para um quarto. Enquanto 2 dos criminosos ameaçavam os moradores, um terceiro pegou os celulares e fez diversas transações via Pix. Cerca de R$40 mil foram retirados das contas bancárias. Ainda de acordo com o documento, o quarto criminoso ficou responsável por vasculhar a casa em busca de dinheiro e objetos. Eles levaram celulares, notebooks, cartões, entre outros pertences. Toda a ação durou aproximadamente meia hora. As vítimas ainda relataram à Polícia Civil que antes dos criminosos fugirem, eles deixaram os moradores amarrados com cadarços e trancados dentro de um banheiro. O caso aconteceu no Jardim Santa Genebra, em Campinas. O roubo deixou os vizinhos ainda mais assustados. Segundo esta moradora, depois do crime, por meio de câmeras foi possível ver que o veículo já estava circulando pelo bairro. Esse carro com certeza ele estava passando e ia pegar quem saísse, ele tivesse a oportunidade, eles iam entrar. E infelizmente aconteceu com o nosso vizinho. Eles contam que a insegurança no bairro aumentou depois que esta base da Polícia Militar, que fica a uma rua do local do assalto, foi desativada há 1 ano e meio. Esta outra moradora ainda conta que em dezembro teve o carro furtado no bairro. E isso deixa a gente bastante vulnerável, né? Bastante
inseguras, né, com essa situação, porque até então havia a base da polícia que deixava a gente mais segura com isso. 10h09, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já retomou o julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 acusados de tentativa de golpe de Estado. Eles respondem ainda por outros 4 crimes. Liderança de organização criminosa armada, nomes que podem se tornar réus nas próximas horas. Às 9h em ponto, o presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin, abriu a sessão e passou a palavra para o relator Alexandre de Moraes. Os ministros começaram a analisar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados. O núcleo da organização criminosa, que baseado em projeto autoritário, enraizada na estrutura do Estado e com forte influência de setores militares, com divisão de tarefas e com uma série de atos dolosos, visou a abolição do Estado democrático de direito e a deposição do governo legitimamente eleito. Bolsonaro apareceu de surpresa no STF para assistir ao julgamento. Além do ex-presidente, são investigados os ex-ministros Braga Neto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres, o ex-chefe da BIM, Alexandre Ramagem, o ex-comandante da Marinha, Almirante Garnier, e o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Eles são acusados de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, liderança de organização criminosa armada, dano qualificado por violência e grave ameaça contra o patrimônio tombado. A organização tinha por líderes o próprio presidente da República e o seu candidato a vice-presidente, o general Braga Neto. Todos aceitaram, estimularam e realizaram atos tipificados na legislação penal de atentado contra a existência e independência dos poderes e o Estado Democrático de Direito. Em seguida, cada advogado dos acusados falou por 15 minutos. Com exceção da defesa de Mauro Cid, todos reclamaram da forma como a Polícia Federal, o Ministério Público e o próprio Supremo conduzem a investigação. O advogado de Bolsonaro negou relação do ex-presidente com os atos do 8 de janeiro. Nem o delator que o acusou fez qualquer relação dele com o 8 de janeiro. Não há uma única evidência a esse respeito. Essa denúncia, quando veio, o ilustre Procurador-Geral da República liberou 8 PETs no dia da apresentação da denúncia. Ele foi intimado, meu cliente, um dia depois. O segundo dia já era prazo. 8 petições, 45 mil documentos. Que até agora, senhor presidente, por Deus que está no céu, eu não sei dizer o que tem esses documentos relacionados com a ação penal. Já o advogado de Mauro Cid disse que o cliente colaborou com as autoridades em sua delação e pediu o arquivamento da denúncia. Apenas pedimos, excelência, que seja reconsiderado o recebimento da denúncia em relação ao Cid, que prestou a sua formação, cumpriu com sua missão, com a sua missão e cumpriu com o seu dever. A defesa do general Braga Neto alegou que a acusação não individualizou a conduta do ex-ministro. Eu ouvi atentamente a fala do Procurador-Geral da República. Ele não apontou uma única fala, uma única frase que imputasse alguma coisa, individualizasse alguma conduta criminosa contra o general Braga Neto. E não fez não por inépcia do Ministério Público, mas não fez porque não tem absolutamente nada. Demóstenes Torres, advogado do ex-comandante da Marinha, Almirante Garnier, defendeu que o julgamento seja feito pelo plenário do STF. Se muitos estão dizendo que é o julgamento mais importante da história do Supremo Tribunal Federal, e o regimento interno da Casa prevê que, quando em razão da relevância da questão jurídica convier pronunciamento do plenário, será afetada essa matéria ao plenário. Por 4 votos a 1, os ministros decidiram manter o caso na primeira turma. No fim da tarde, a sessão foi suspensa, sem declaração de nenhum voto. Sessão que foi retomada agora há pouco. Vamos a Brasília conversar com o repórter Caian Messina para sabermos a expectativa de hoje. Já temos uma definição em relação aos acusados todos. O prazo, pelo menos
esperado, Caian, é para que até a hora do almoço todos os ministros já tenham votado. Até porque tem uma agenda do STF que não pode ficar parada. Bom dia para você, Caian Messina. Bom dia a todos. Exatamente, hoje é dia de decisão aqui no Supremo Tribunal Federal. Ontem foi um dia mais técnico, né? As defesas tiveram a chance de se pronunciar, o próprio Procurador-Geral da República também, assim como o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Hoje não, hoje teremos uma decisão e a tendência é de que tenhamos 5-0 para a continuidade do processo, ou seja, que a denúncia da Procuradoria-Geral da República seja aceita por unanimidade pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Isso não significa que Jair Bolsonaro, por exemplo, um dos citados, é culpado, não significa que ele é inocente, significa apenas que a tendência é de que o processo realmente seja aberto e, a partir daí, a defesa de todos os citados vai ter, por exemplo, mais tempo para apresentar novas provas, se for o caso, pedir perícia de documentos, questionar o Supremo Tribunal Federal, e o mesmo se dá em relação à acusação, no caso, a Polícia Federal e também a Procuradoria-Geral da República. A expectativa é de que o ex-presidente chegue logo mais aqui à primeira turma do STF, a exemplo de ontem, e um grande desafio hoje, né, é o tempo dos votos, porque logo mais a partir de 2 da tarde o plenário, né, o plenário principal, com a presença dos 11 ministros, se reúne para examinar outras matérias. O Supremo Tribunal Federal não para. Então, até as 2 da tarde, os ministros terão que ser realmente muito rápidos para apresentar os votos. Eu conversei com o gabinete de praticamente todos, a tendência de que o voto de Alexandre de Moraes seja mais denso, um pouco mais demorado, porque vai servir de base para o encaminhamento de todos os outros votos. Mas, né, pela sequência, depois de Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, a tendência, né, aquela coisa, a gente nunca sabe, a tendência é de que eles demorem aí no máximo 45 minutos cada para apresentar os votos, pessoal. Obrigado, Caian Messina. O tempo do ministro Alexandre de Moraes está mais ou menos dentro dessa média. Nesse instante, inclusive, Alexandre de Moraes está falando em cima de imagens do dia 8 de janeiro, narrando algumas das imagens das cenas que espalharam-se pelo mundo, correram o planeta todo. Vamos ao vivo ao Supremo Tribunal Federal ouvir um trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes. Já deve estar na reta final, na conclusão desse que é o primeiro voto, relator do processo na primeira turma do STF. Pedindo intervenção militar, os atos do dia 12 de dezembro, no dia da diplomação, onde inclusive se tentou invadir a Polícia Federal depois de se colocar fogo em ônibus, no dia das vésperas do Natal, a tentativa de explosão de uma bomba no aeroporto e, na sequência, culminando com o que narra a Procuradoria-Geral da República no dia 8 de janeiro. Então, nesse sentido, a denúncia descreve as condutas criminosas, a materialidade e possibilitando que as defesas possam exercer seu amplo direito, porque as ações sucessivas são descritas de forma coerente, clara, circunstanciada, todos os atos que a Procuradoria-Geral da República imputa aos denunciados. Não há, portanto, nenhuma inépcia da denúncia como alegado pelas defesas, porque a descrição fática da denúncia permite o pleno exercício do contraditório, da ampla defesa, não havendo, me parece, com certeza, nenhuma dúvida da exposição, como eu disse, clara e compreensiva de todos os requisitos exigidos pelo artigo 41. Da mesma forma, está presente a justa causa para a instauração da ação penal. Sabemos que o recebimento da denúncia, além dos requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, exige o seu recebimento à justa causa previsto no artigo 395-3 do também Código de Processo Penal, a justa causa que deve ser analisada dentro daquele tripé
dos seus 3 componentes, a tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira que a denúncia tem que vir sustentada por um suporte probatório mínimo a indicar a imputação. E esse suporte probatório mínimo deve vir ou com inquérito policial, ou peças de informação, ou mesmo o procedimento de investigação criminal do Ministério Público, instruindo a denúncia com elementos sérios e idôneos que possibilitem ao julgador, seja o juiz de primeira instância, seja essa primeira turma do Supremo Tribunal Federal, verifique a possibilidade e a viabilidade da ação penal, para que durante a instrução, e aí sim, somente mediante o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, uma vez recebida a denúncia, possa o tribunal analisar detalhadamente a autoria de cada um dos crimes imputados aos denunciados. Então, eu insisto sempre, o que já foi dito ontem, não só por mim, mas pelo ministro Flávio, na sequência, pelo ministro Fux, pela ministra Carmen, pelo ministro-presidente, o ministro Zanin, é que o recebimento da peça acusatória não representa análise de culpabilidade de nenhum dos denunciados. O recebimento da peça acusatória depende da materialidade dos crimes, que está comprovada, mas não é uma cognição exauriente dos fatos. É um mero juízo de delibação quanto à existência dos crimes, materialidade e indícios mínimos de autoria. Esse é o ministro Alexandre de Moraes, gastando todo o seu juridiquês na leitura do voto que abre a sessão de hoje no Supremo Tribunal Federal, com a primeira turma decidindo se vai tornar réus Jair Bolsonaro e outros 7 aliados políticos na investigação de tentativa de golpe de Estado. Alguns trechos que vale a pena a gente destacar do que foi falado já na leitura de Alexandre de Moraes. Em relação ao 8 de janeiro, o ministro disse que não houve passeio no parque. Ninguém que lá estava passeando. Tudo estava bloqueado e houve necessidade de romper as barreiras policiais. O ministro Alexandre de Moraes também, enquanto mostrava o vídeo com um resumo dos atos violentos de 8 de janeiro, afirmava que pessoas de má fé, com notícias fraudulentas e milícias digitais, querem criar uma própria narrativa de velhinhas com Bíblia na mão, de pessoas que estavam passeando e foram passar um batonzinho lá na estátua. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Elas não deixam nenhuma dúvida da materialidade, da gravidade dos delitos narrados, disse há pouco Alexandre de Moraes. Bastidores desta sessão que acontece no STF. Ontem, primeiro que na chegada, os advogados hoje foram entrevistados pelos nossos colegas jornalistas que estão na frente do Supremo Tribunal Federal. E o advogado de Almir Garnier, o almirante, que era comandante da Marinha, o ex-senador Demóstenes Torres, chegou no Supremo Tribunal Federal para acompanhar o segundo dia de julgamento e disse que em relação ao almirante não existe nada e que foi tudo uma grande mentira arquitetada pela Polícia Federal. Deputados do PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, chegaram atrasados ontem sem credenciamento. Isso causou uma confusão no início da sessão, até que o presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, permitisse que eles entrassem. Hoje, o Supremo Tribunal Federal tapou com adesivo o vidro da porta de entrada da sala de sessão. Então começou mais tranquilo, sem a presença dos parlamentares bolsonaristas. O ex-presidente Jair Bolsonaro ontem acompanhou parte da sessão ao lado do advogado, dentro da sala onde estava sendo o julgamento. Hoje, no dia em que decide se vai se tornar réu ou não, o STF, Jair Bolsonaro está no gabinete do filho, o senador Flávio Bolsonaro, em Brasília, acompanhando o julgamento, mas não está no Supremo Tribunal Federal. Expectativa para, nos próximos minutos, a conclusão do voto do ministro relator Alexandre de Moraes e, na sequência, os demais ministros que compõem a primeira turma também farão a leitura dos seus votos
e a gente espera o resultado até por volta de 2h, 2h30 da tarde, quando o STF deve seguir com as demais pautas. Lembrando que, além de Alexandre de Moraes, na sequência, as leituras serão feitas por Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, é quem fecha a sessão de hoje no STF. A gente vai continuar acompanhando, trazendo em tempo real o que de mais importante acontece nessa que é uma decisão muito aguardada, dependente de posicionamento político, para o andamento do país, que hoje, além de estar muito irritado com a derrota do Brasil para a Argentina, também está em pauta esse assunto nas padarias, dentro dos táxis, dos carros por aplicativo, em conversas de elevador. E claro que na Rádio Bandeirantes, em tempo real, você fica por dentro do que está acontecendo no STF. Às 10h26, mas a gente também segue com mais assuntos aqui na programação, e depois do intervalo nós vamos falar sobre o uso da tecnologia para o agronegócio. Aqui no interior de São Paulo, a inteligência artificial tem sido uma aliada aos produtores, principalmente aqui também na nossa região. 10h26, o intervalo é rapidinho, na sequência, esses e outros assuntos na RB. Manhã Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Megstore, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Secretaria de Trabalho e Renda da Prefeitura de Campinas promove nesta sexta-feira, dia 28 de março, o 5º Feirão de Emprego e Oportunidades, no Parque Dom Pedro, das 9 da manhã às 4 da tarde. Serão 1.500 vagas no total, sendo que, para 980 delas, haverá recrutadores no local para a realização de entrevistas. As vagas são para as áreas de comércio e setor de serviços. Há oportunidades como atendente de loja, vendedor, operador de caixa e consultor de vendas, além de funções para restaurantes como chapeiro, garçom e cozinheiro. Também tem oportunidades no setor varejistas, em diversas funções que exigem ensino superior completo e que podem pagar em até R$ 7.000. O Parque Dom Pedro fica localizado na Avenida Guilherme Campos, número 500. O feirão será na Doca E, próximo à Entrada das Árvores. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. De segunda a sexta, o Acontece é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos, tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band Mais.
Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Agora, 10 da manhã, 30 minutos, 10 horas e mais 30 minutos, o Ministério da Agricultura começou os primeiros testes envolvendo a fiscalização de áreas por meio de drones. O uso da tecnologia no campo é o resultado de uma capacitação envolvendo servidores do Mapa do Estado de São Paulo. Uma aeronave não tripulada que sobrevoou uma área de cana-de-açúcar geneticamente modificada fez parte desse teste inicial. É um produto que ainda não conta com autorização para ser explorado comercialmente, por isso, essa fase inicial com testes. Para o Ministério da Agricultura, o uso de drones garante um trabalho mais ágil e reduz a exposição dos servidores a condições adversas, encurtando, por exemplo, os deslocamentos. Vamos entender um pouco mais sobre como a tecnologia, os drones, a inteligência artificial vem fazendo parte do agronegócio no Brasil, mais precisamente aqui no nosso interior de São Paulo, com o nosso convidado, que está já na linha conosco nesta manhã de quarta-feira, 26 de março de 2025. O Manhã Bandeirantes conversa agora com Juan Galindo, que é chefe do Comitê de Indústria da Região 9, região da América Latina, do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. Juan, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Como você entende que a tecnologia vem cada vez mais sendo uma aliada ao agronegócio? E essa é uma realidade também aqui para o interior de São Paulo? Claro, na verdade, nós em Piracicaba temos um grande desenvolvimento de tecnologias justamente focadas no agronegócio. Na verdade, é uma realidade que está acontecendo no mundo todo. E o Brasil, como país líder em tecnologia no agronegócio, está fazendo trabalhos bem importantes. O que a gente pode destacar que, por exemplo, a inteligência artificial já tem sido usada como aliada para os agricultores? Juan? Então, a inteligência artificial, ela vai servir para quê? Para, primeiro, monitoramento de áreas, identificação do estado dos solos, identificação, por exemplo, de pragas também, identificação de questão de ar, como que está, se precisam de rego, por exemplo, aspersão. E para questões mais ativas, justamente para dispersão de fertilizantes, para também, justamente, da parte de rego, e também para monitoramento de situações, por exemplo, se há fogo, como aconteceu ano passado, a inteligência artificial permite prever e ter uma resposta muito mais rápida. Juan, sempre que a gente ouve falar sobre tecnologia, a gente também se preocupa com os empregos que podem ser impactados com o uso de drone, por exemplo. Você entende que utilizar mais tecnologia pode provocar um impacto nos empregos de quem trabalha nas lavouras? Claro, é um impacto que acontece. Agora, é um impacto de duas vias. Porque, por um lado, vai ter pessoa que vai sofrer, por exemplo, por uma questão de substituição. Por outro lado, vão sendo criados empregos de alguma forma com melhor
salário, porque são empregos mais tecnificados e são empregos que precisam de um treinamento maior e são empregos que acabam beneficiando a economia como um todo. Então, claro, vai ter um impacto, é inegável, mas existem, primeiro, medidas de mitigação, como o treinamento desses funcionários para o uso dessas tecnologias, e também vão ser criados novos empregos que, por se tratar de tecnologias de ponta, vão ser empregos muito melhor remunerados. Nós estamos conversando com o Juan Galindo, que é chefe do Comitê de Indústria da Região 9, a região da América Latina, do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos sobre o uso da tecnologia para o agronegócio. Juan, a expectativa com o uso de drones e da inteligência artificial, no final para o consumidor, a gente pode esperar que isso torne o produto mais barato ou isso pode deixar mais caro pela tecnologia também estar inserida no produto no preço final? Então, se encontra que pode aumentar a produtividade das lavouras em 30% em vários estudos que já foram feitos, inclusive no Brasil. Então, é claro, vai ter um investimento inicial na tecnologia que é elevado, mas com certeza que ao longo do tempo a tendência é reduzir o custo final. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes sobre o agronegócio, sobre a tecnologia e só para a gente finalizar, Juan, a expectativa que mais produtores utilizem, quem sabe ainda nesse ano de 2025, essas novas tecnologias. Há uma conversa, um diálogo com o Ministério da Agricultura, com as secretarias de agricultura dos estados, dos municípios, para ter mais investimento na tecnologia? Com certeza. Já está acontecendo, tem várias, por exemplo, o governo do estado de São Paulo, por exemplo, o governo do estado de Goiás também estão interessados e já fizeram alguns testes de monitoramento de soja e também monitoramento, inclusive no setor pecuário, por exemplo. E o Ministério da Agricultura tem interesse em fazer isso. Na medida em que mais pessoas vão sabendo, em que mais pessoas vão vendo os benefícios, com certeza que vai aumentar a procura por essas tecnologias. Juan, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia para você, para toda a sua equipe. Bom trabalho. Bom, de parte do I3E, muito obrigado a todos os ouvintes e ficamos à disposição sempre. Espaço sempre aberto para falarmos também aqui no Manhã Bandeirantes sobre o agronegócio, a tecnologia e esses assuntos que mexem diretamente com o nosso dia a dia. Muito obrigado ao Juan Galindo conversando conosco aqui no Manhã Bandeirantes. 10h38, sabe do que a agricultura gosta também? De chuva. Nath Luquezzi, ela vem ou não vem nessa terça-feira? Bom dia. Hoje é quarta já. Hoje já é quarta-feira. Eu tô desorientado ainda do jogo do Brasil de ontem. Pois é. Meio quinha de semana braba. Bom dia pra você. Dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Então, Heitor, sim, ela vem, mas bastante isolada, porque a gente tem visto que apesar da gente já estar no outono, as características do verão permanecem e principalmente até o finalzão dessa semana. Essa semana, como eu disse, hoje temos uma passagem de frente fria que vem avançando pelo sul do país, deve passar ainda hoje pelo litoral paulista, mas esse ar de origem polar não tem nenhuma força para diminuir as temperaturas, então não tem força para causar uma queda expressiva nas temperaturas. Então, essa semana vai terminar abafada, com pancadas de chuvas isoladas, principalmente no final de semana. A garantia é que provavelmente no final de semana a gente veja uma mudança meteorológica, porque alguns fenômenos começaram a se instalar aqui na nossa região. Então, temos umidade vinda do norte do país, uma frente fria, como eu disse, avançando pelo sul do país também, e cavados, ventos em altitude, que são os que potencializam chuvas, também atuando no sudeste. Então, provavelmente teremos um final de semana
com bastante chuva, mas claro, até lá eu trago mais atualizações para vocês. 10h39, segue a leitura do voto do ministro Alexandre de Moraes, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, na sessão que vai definir se o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 aliados vão se tornar réus no inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado. Vamos voltar a Brasília, ouvir mais um trecho dessa declaração, dessa leitura de voto do ministro Alexandre de Moraes. Povo sofrendo, arbitrariedade sendo feita e ele fechado nas mordomias, negociando favores, traidor da pátria. Daí pra frente, inferniza a vida dele e da família. Elogia o Garnier. E com perdão da palavra, e fode o BJ, que é o Batista, o Brigadeiro Batista Júnior. Ô, Xandão. O ministro Alexandre de Moraes está lendo conforme foram transcritas as frases e, embora tenha pedido perdão pela palavra, mas são 10h40 da manhã, ministro. Vamos ouvir mais um trecho, torcendo para não sair outro palavrão direto de Brasília. Para o recebimento da denúncia. A sustentação feita pelo Dr. Elmar Roberto Novak, assim como todas as demais, ouvi com extrema atenção, como todos os demais, fazendo as anotações, o eminente advogado disse que houve só uma leitura de um documento, a live, em poucos minutos, sem fazer juízo de valor, e que seria irrelevante. Nós sabemos, todos nós, e eu e o ministro Flávio Dino mais especificamente, porque fomos ministros da Justiça, que nada que o ministro da Justiça faz ou fala publicamente é irrelevante, para o bem ou para o mal. A utilização do cargo para atacar instituições, para atacar a justiça eleitoral, para falar de urnas, nunca é irrelevante. Também o doutor Elmar acaba atacando os depoimentos dos comandantes do Exército e da Marinha, que são até agora depoimentos que nenhuma prova em contrária foi feita, que são depoimentos falsos ou mentirosos. Aponta o que eu me referi antes, aponta que a minuta encontrada, uma minuta de golpe encontrada na casa do ministro da Justiça seria algo irrelevante, porque circulava entre todas as pessoas. Na verdade, segue o voto, portanto, do ministro Alexandre de Moraes. Está muito claro qual vai ser o encaminhamento, né? Acho que não é surpresa para ninguém que tudo está sendo construído para a sequência da investigação, para tornar réus todos os indiciados. Faltam os detalhes técnicos, né? Para a gente entender exatamente como vai ser o próximo passo, o próximo capítulo dessa história. Mas a gente vai continuar acompanhando direto de Brasília, ao vivo. Dificilmente teremos alguma zebra, pelo menos no voto de Alexandre de Moraes, e por zebra entenda pedido de arquivamento. O ouvinte participa conosco, tem mensagem de áudio que a gente compartilha com você. Bom dia, Heitor. Bom dia, Band amigos. Engraçado, né? Quando a maioria dos ministros votaram dos ministros que estão aí, votaram para a prisão do Lula, não era político, né? Para alguns, para a turma do Neném, para os bolsonaristas, não era político. Agora que é para prisão do Bolsonaro, aí a turma do Neném e dos bolsonaristas fala que é político. Engraçado isso, né? Tanto negrão e sem anistia, Bolsonaro na cadeia. E seus asseclas também. Mensagem que chega também do André. Bom dia, Heitor. Vejo muitos falarem que teve anistia no passado, agora queremos anistia também. Maioria dos que foram anistiados foram militares que cometeram crimes. O André escreve que essa lei foi aprovada pelo regime militar que à época comandava o Brasil, permitindo, dentre outras finalidades, blindar seus agentes contra qualquer responsabilização pelos crimes de tortura, sequestro,
desaparecimentos forçados e assassinatos cometidos contra opositores do governo, o que derruba a tese dos bolsonaristas que foi para beneficiar a esquerda somente. Eu acho que é um paralelo que às vezes ele é feito mais para confundir do que para informar mesmo, viu, André? São momentos diferentes da história que, pelo que está sendo investigado, correram riscos de se aproximarem. Isso é algo que o Supremo Tribunal Federal, inclusive, está analisando neste momento. O Marco Silva Bedin. Bom dia para você, Marco. Nunca pensei que um dia um ministro colocado pelo morcegão, ele se refere ao presidente Michel Temer, poderia ser um herói brasileiro. Parabéns, Alexandre de Moraes. Ficar do lado do justo, da justiça, sem anistia para golpistas. Tem mensagem de texto aqui também para falar sobre a visita do presidente Lula ao Japão. Edson Elias nos escreve. E, inclusive, nós já separamos aqui um trecho do que disse o presidente Lula para ilustrar também no discurso que foi realizado hoje. O Brasil está tão de olho no STF com o caso Bolsonaro, mas tem outros assuntos importantes acontecendo também nesta república. O Edson escreve o seguinte: bom dia, Heitor. Comitiva grande do presidente Lula que foi para o Japão. Pagos com nosso dinheiro para ampliar o comércio, não? Para vender carne para os japoneses. Ele pergunta, precisava tanta gente assim? Já que a comitiva é grande, eles poderiam pesquisar para saber se no Japão tem Cracolândia, ou roubo de celular seguido de morte, ou morte seguida de roubo de celular. Algum crime organizado tomando conta de uma cidade, de uma região? Isso tem, viu? Isso tem a máfia. Os outros todos aqui não. Mas crime organizado tem no Japão. Ou ameaçando o país, eles poderiam também aprender a metodologia de ensino da educação do país e trazer para o Brasil. Esse é o maior sonho de todos nós, né? A Ásia, nesse aspecto, é um exemplo. Mais cedo, o presidente Lula fez um discurso com uma crítica indireta à política do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Falou a respeito do protecionismo econômico, por exemplo, nas declarações que aconteceram durante o discurso realizado em Tóquio, capital japonesa, no Fórum Empresarial Brasil-Japão. Nós separamos um trecho, você vai ver que no começo, no início, o presidente Lula, ele lê um texto ali, ele segue um protocolo, e aí ele vira a chave depois, quando ele fala um recado para a imprensa brasileira e japonesa. Aí ele começa a falar de improviso. Dá para perceber diferença até na naturalidade do presidente, que se sente mais à vontade falando do improviso. De vez em quando também dá uns deslizes e comete algumas gafes. Vamos ouvir o que disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na visita ao Japão, discurso que aconteceu na manhã de hoje pelo horário de Brasília. Decidimos realizar encontros periódicos a cada 2 anos, refletindo o grau de ambição do relacionamento Brasil e Japão. Assinamos 10 acordos com o governo japonês. Outros 80 instrumentos de cooperação foram firmados por entidades subnacionais, universidades, institutos de pesquisa e empresas. Adotamos o plano de ação da parceria estratégica e global com iniciativas concretas para revitalizar nosso intercâmbio. Cuidar dos 211 mil brasileiros que residem no Japão é um tema prioritário. Reiterei ao primeiro-ministro a importância do reforço do ensino do idioma japonês para a inclusão das 30 mil crianças e adolescentes brasileiros no ensino público. Concordamos que o comércio bilateral de 11 bilhões de dólares não corresponde ao tamanho de nossas economias. Nossa meta é superar os 17 bilhões de dólares registrados em 2011. O Fórum Empresarial realizado nesta manhã ampliou os horizontes para a cooperação com o setor privado. Espero lançar negociações de um acordo com o Japão durante a presidência brasileira do Mercosul no próximo semestre. A compra de aeronave da Embraer por empresas japonesas demonstra a capacidade de nossa indústria. A recente decisão de incrementar o uso de biocombustíveis no transporte e na aviação no Japão abre espaço para trabalhar juntos pela transição energética. A descarbonização é um caminho sem volta
e é perfeitamente compatível com o objetivo de segurança energética. Não faltam oportunidades no Brasil. Saúdo a adesão japonesa à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que lançamos no G20 e que facilitará a atuação conjunta na promoção da segurança alimentar e nutricional do mundo. O Japão também se tornou o primeiro país asiático a contribuir para o Fundo da Amazônia. O Brasil está convocando todos os líderes mundiais a participar do mutirão global da COP30 contra a mudança de clima, apresentando NDCs ambiciosas e alinhadas com a meta de 1,5 graus. A NDC brasileira reduz até 2035 emissões de gases de efeito estufa de 59% a 67% em comparação aos níveis de 2005. O primeiro-ministro e eu concordamos que a sustentabilidade, a paz e a democracia são essenciais para o futuro do planeta. O extremismo, o discurso do ódio e as notícias falsas solapam as instituições e fomentam a intolerância. Na Ucrânia, sempre defendi que todas as partes interessadas participem das negociações em prol de uma paz duradoura. Por isso, o Brasil e outros países emergentes criaram um grupo de paz. A situação no Oriente Médio exige respostas urgentes da comunidade internacional. A recente violação do cessar-fogo em Gaza soma-se a uma sequência de afrontas ao direito humanitário. Gostaria de dizer à imprensa brasileira e à imprensa japonesa que essa viagem nossa ao Japão, ela cria um novo marco de responsabilidade e de grandeza na relação Japão e Brasil. Nós entendemos que o mundo atravessa uma situação política difícil, uma situação econômica complicada e muita insensibilidade na relação política entre os Estados. Protocolos como o de Kyoto não foram cumpridos, acordos como o de Paris não foram cumpridos e alguns países já desistiram. Nós estamos vendo os países que simbolizavam a ação democrática sofrendo o risco de desestabilização pela função e participação da extrema-direita. Nós vimos o que está acontecendo na Europa, que era uma parte do mundo que só vivia em termos de tranquilidade. E hoje, depois da guerra da Ucrânia, o que nós estamos assistindo é a Europa voltar a se preparar para comprar armas, para investimento em seu armamento. Nós estamos vendo com muita seriedade o fim do cessar-fogo na faixa de Gaza, onde muitas pessoas já foram mortas, e esta semana nós tivemos a tristeza de ver um brasileiro que foi preso na prisão em Israel. Por tudo isso, primeiro-ministro, a relação Brasil-Japão ganha uma nova dimensão. O Japão é um país democrático. O Japão é um país desenvolvido do ponto de vista econômico, do ponto de vista científico e do ponto de vista tecnológico. O Brasil é um país que acompanha a passos largos a necessidade de se desenvolver, de investir em educação, de investir em ciência e tecnologia, de investir em pesquisa, porque nós temos consciência que não há possibilidade de um país crescer, de um país se desenvolver e de um país ficar rico se não houver um maciço e forte investimento em educação. E nós queremos aprender com o Japão e queremos colocar em prática no Brasil todos os avanços científicos e tecnológicos que o Japão obteve nesses últimos anos. E é com essa pretensão que eu volto ao Brasil para dizer ao povo brasileiro que nós reforçamos a nossa relação com o Japão, que nós queremos aumentar o nosso comércio, que nós queremos vender e queremos comprar, que nós queremos fazer parcerias da indústria japonesa e a indústria japonesa, que nós queremos que o Japão adote, no Brasil, a perspectiva da produção do etanol, do hidrogênio verde e do combustível renovável. Nós temos certeza absoluta de que o Brasil será um país, será quase que o carro-chefe da transição energética nesse século XXI.
Liberdade para o Japão e para o povo brasileiro. Democracia para o Japão e para o povo brasileiro. Não protecionismo para o Japão e povo brasileiro. Mais liberdade, mais desenvolvimento, mais investimento e mais crescimento. É isso que eu desejo para o Japão e para o Brasil. Muito obrigado. 10h54. Esse, portanto, um trecho do discurso feito na manhã de hoje pelo horário de Brasília, pelo presidente Lula, no encontro com as autoridades japonesas. O evento, o encontro, ainda tem mais alguns outros compromissos. Presidente Lula e a comitiva do Brasil. A comitiva vai sair na quinta-feira, amanhã, e logo na sequência vai para o Vietnã. Então não termina ainda o tour pelo continente asiático, a comitiva que está recheada de gente, hein? Tem os presidentes das duas casas legislativas, Hugo Mota, presidente da Câmara, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o ex-presidente Arthur Lira, o ex-presidente Rodrigo Pacheco, ministro Abessa, tem Camilo Santana, ministro da Educação, que volte com boas ideias, ministro. Tem a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, fundamental para acordos. Ministro Luiz Marinho, conversou com a gente semana passada, agora está no Japão. Ministro das Comunicações, tem o ministro da Agricultura, tem deputado federal do PP, tem deputado federal do União Brasil. O presidente Lula tentando se aproximar dos partidos do Centrão da forma que dá. 10h56. A Nath Luquez, já que estamos falando de educação, um dos principais vestibulares do país é o daqui de Campinas, a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. E já tem data para acontecer o vestibular e agora a Unicamp divulga a lista obrigatória de leitura para o vestibular 2026, Nath Luquez. Exatamente, divulgou inclusive ontem, na terça-feira, a lista de leituras obrigatórias dos próximos 3 anos de vestibular e as novas obras serão cobradas a partir da edição de 2027. Então temos A Vida Não É Útil, Prosas Seguidas de Ódio, de José Paulo Paes, temos Morangos Mofados, temos Memórias Póstumas de Brás Cubas, que continua na lista, e algumas listas também já foram indicadas para o vestibular de 2028. Então essas listas ainda não foram aprovadas e seguem aí em andamentos. Canções Escolhidas, que é um canto das 3 raças, Cordilheira, Desenredo. Essas são as listas, tem uma lista completa no site da própria Unicamp que você pode conferir para quem vai prestar vestibular aí nesses anos. É bom ficar atento e já começar a leitura antecipadamente. Foi muito bom eu ter feito isso, porque quando eu cheguei para fazer a prova foi muito mais tranquilo. Além, então, portanto, de livros, temos algumas canções também aqui que podem cair na prova. Canto das 3 raças é de... A música ficou famosa na voz de Clara Nunes. Clássico do samba brasileiro. O que mais que tem aqui? Deixa eu ver. Navio Fantasma, com Francis Raime. Mordaça. Tem Estrela da Terra. Uma bela lista aqui. Muito legal, né? Vale a pena, independente de fazer vestibular ou não, você ter acesso a todos esses livros, a todas essas músicas, a todos esses contos. E no portal da Band você tem mais informações também, né, Nath Luquez? Sim, bandmulti.com, você tem acesso a toda a lista, tá tudo listadinho, bonitinho aqui pra você. Bem bacana, né? As músicas entrarem também, é uma forma de arte, uma forma de literatura. Então, bem bacana aí. Entre em bandmulti.com para você ter acesso à lista. Agora são 10h58. Hoje, dia 26 de março de 2025. Está terminando o mês dedicado às mulheres. O mês que tem o dia 8 de março como um dia voltado a lembrar das lutas das mulheres ao longo da história, dos direitos da mulher e com ações que acontecem também nesse período, mas que, claro, precisam ser políticas públicas. E para a gente fazer um balanço a respeito do mês da mulher e do primeiro ano do movimento São Paulo por Todas, o Manhã Bandeirantes conversa neste momento com a secretária estadual de Políticas para as Mulheres, a secretária Valéria Bolsonaro. Secretária, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos, o prazer é todo nosso. O que a senhora destaca como principal nesse mês de março que foi feito pela Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres?
Olha, nós fizemos muitas ações, estamos trabalhando bastante, as nossas carretas da saúde e do empreendedorismo não param, as ações diretamente com os municípios também, mas nós fizemos no dia 7 de março um grande evento no Memorial da América Latina, onde mais de 800 pessoas vieram saber quais são os novos projetos, o que mais a Secretaria do Estado de São Paulo da Mulher tem para oferecer para as mulheres aqui do nosso Estado de São Paulo. Então, temos aí novos projetos, ampliação de projetos já trabalhados. Então, temos um balanço muito positivo do SP Mulher por Todas desde 2024. Nath Luquezzi, conosco no Manhã Bandeirantes, a secretária Valéria Bolsonaro, da pasta de Políticas para as Mulheres no Estado de São Paulo. Bom dia, eu queria falar um pouquinho sobre um grande desafio que nós mulheres vivemos, que é o ciclo da violência doméstica. É extremamente difícil de sair. Eu gostaria de saber onde uma mulher aqui no estado consegue buscar ajuda, caso presencie ou mesma esteja sofrendo esse tipo de violência. Acho que essa pauta é extremamente importante. Sem dúvida nenhuma, essa é uma das nossas maiores preocupações, né? E por conta disso, nós temos uma parceria muito forte com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que fez uma revolução no aplicativo SP Mulher Segura, um aplicativo que traz para a mulher ali uma forma de fazer um BO online. Ela tem ali também um botão do pânico, ela tem a oportunidade de falar com a cabine Lilás, que é dentro do Copom, e será atendida por uma policial militar capacitada para dar ali todas as informações que ela precisar, inclusive, se for o caso, mandar uma viatura ali para aquela mulher, se ela precisar de algum tipo de deslocamento, ou se não tiver uma viatura, nós também fechamos uma parceria com a 99 Transporte por Aplicativo, que proporciona para as nossas mulheres um voucher gratuito quando a cabine Lilás faz a solicitação. E temos também, dentro desse aplicativo, a oportunidade do agressor, quando deixa o sistema prisional, atualmente ele sai tornozelado. E essa tornozeleira será linkada por georreferenciamento ao aplicativo desta mulher que é vítima e que tem essa medida protetiva. E essa tornozeleira será monitorada pelo Copom. Então, se esse agressor ultrapassar a medida protetiva, ele pode ser preso imediatamente através de uma viatura que será mandada para o local onde ele se encontra, e essa mulher não fica nem sabendo. Então, nós temos esse tipo de trabalho, temos também o protocolo Não Se Cale dentro dos bares, restaurantes e casas noturnas, onde os funcionários fazem ali a capacitação de 15 horas, online, gratuita, para que eles possam trazer dentro desses locais segurança para as nossas mulheres. Eles ali podem identificar uma situação de assédio ou de vulnerabilidade e dar ali naquele momento um acolhimento, ligar para a polícia ou chamar algum familiar, para que as nossas mulheres também se sintam seguras dentro desses locais. Secretária, a senhora participou também no final da semana passada de um encontro com a equipe que vai trabalhar no rodeio de Limeira, que vai fazer parte também de uma ação contra o assédio durante esse evento, que traz gente do estado todo, de outros estados do Brasil. Qual a importância de grandes eventos, de grandes encontros de aglomeração e das prefeituras que estão por trás também, muitas vezes como parceiras, utilizarem um rodeio, um show, um grande evento musical para discutir um assunto tão importante na sociedade que é o assédio contra as mulheres? Exatamente, nós estamos ampliando o protocolo Não Se Cale também para os grandes eventos. Um dos nossos projetos que começa agora no segundo semestre é o nosso ônibus Lilás, que vai justamente fazer esse ponto de apoio dentro dos grandes eventos. O ônibus Lilás terá, além das informações, uma psicóloga, uma assistente social e, em conjunto com a Polícia Militar local, com a GCM, com a Delegacia Civil,
nós faremos ali, dentro desses grandes eventos, um ponto focal para que as mulheres que se sintam em situação de vulnerabilidade ou de assédio saibam onde buscar ali segurança e atendimento. Então, esse é um projeto que nós estamos desenvolvendo e fazendo, levando o protocolo Não Se Cale também para as pessoas que fazem parte desses grandes eventos, para que eles também tenham essa condição, para que eles façam a capacitação e possam identificar essas situações em lugares como esse. Nós estamos conversando no Manhã Bandeirantes com Valéria Bolsonaro, secretária de Políticas Públicas para a Mulher aqui no estado de São Paulo. Nath Luquezzi. Qualificação profissional, empregabilidade, acho que a mulher ela tem mais liberdade quando ela pode sair, pode empreender. Vocês têm feito algo sobre isso? Olha, estamos fazendo muita coisa, temos muitas parcerias com SEBRAE, SENAC, SENAR, Secretaria do Desenvolvimento Econômico, a Secretaria da Agricultura e trazendo para as nossas mulheres os cursos de capacitação. Temos a carreta do empreendedorismo que anda junto com a carreta da mamografia por todo o estado de São Paulo, já tem mais de 80 municípios já foram atendidos até agora pelas nossas carretas que levam saúde e empreendedorismo para as nossas mulheres, porque nós entendemos que muitas vezes a mulher fica ali alijada, do lado, submetida ao agressor, por não ter como buscar o seu próprio sustento ou o sustento dos seus filhos. Então nós trouxemos essa capacitação dentro da carreta que faz esse trabalho e também fora, conversamos com os municípios, ofertamos para os municípios todo esse trabalho de capacitação, de mentoria, resgate das nossas mulheres, né? O resgate da autoestima, da sua condição, da sua força, para que ela volte a ter uma vida digna depois de passar por uma situação de violência. Fechamos um convênio também com uma grande universidade para fazer o atendimento psicológico dessas mulheres, para que elas tenham aí um suporte psicológico para voltar ao trabalho, voltar à sua vida normal e trazer a sua família junto. Então, estamos buscando novas portas de empregabilidade, estou conversando com muitas empresas para trazer capacitação e novas visões, né, de empregabilidade para as nossas mulheres. Então, estamos buscando muitas parcerias para que as nossas mulheres tenham não só a capacitação, mas também a porta de empregabilidade ou o desenvolvimento do seu próprio negócio através dos cursos de empreendedorismo. Secretária, aproveitando a sua presença ao vivo aqui no Manhã Bandeirantes, a senhora, além de estar à frente dessa pasta importante no governo do estado, é uma liderança política aqui do estado de São Paulo, aqui da região, e tem um vínculo diretamente familiar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E nós estamos acompanhando desde ontem e hoje a sequência da decisão da primeira turma do STF, se torna o ex-presidente réu e outras 7 pessoas também pela investigação da suposta trama golpista. Como a senhora vê esse julgamento e a senhora tem conversado com o ex-presidente Jair Bolsonaro e qual a expectativa para essa quarta-feira? Olha, esse é um assunto que realmente não me traz aqui a pasta, né? Eu tenho um trabalho muito voltado hoje para o governo do estado, eu estou licenciada como deputada. É uma questão muito difícil, é uma questão que cada um tem a sua opinião, e eu não estou, neste momento, apta a dar a minha opinião, até porque a gente sabe das condições que hoje essa política está. Então, realmente, nós temos aí muitos problemas que estão sendo colocados, e eu prefiro, neste momento, não fazer nenhum tipo de comentário, porque eu acho que não cabe agora, no momento, na minha posição de secretária de Estado da Mulher. Nós temos muitos comentários a fazer, nós estamos enxergando uma política que realmente eu acho que não está agradando a ninguém. Então, a gente mantém aqui, cada um mantém a sua opinião, vamos aguardar como isso vai se desenrolar, se concordam ou não,
não concordo com muita coisa, mas neste momento não me cabe fazer juízo de valor. Nós conversamos com Valéria Bolsonaro, secretária de Política para as Mulheres do Estado de São Paulo, fazendo um balanço do trabalho realizado não apenas neste mês de março, mas nas políticas públicas do governo ao longo desse último ano e também para o futuro. Secretária, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Espaço sempre aberto aqui no Manhã Bandeirantes para falarmos de um tema tão importante para toda a região de Campinas. Eu que agradeço a oportunidade, convido as nossas mulheres a pesquisarem as nossas redes, a Secretaria Mulher SP no Instagram, o SP por Todas, que é o nosso portal, spportodas.sp.gov.br, para ter ali o conhecimento e a informação de tudo que o Estado de São Paulo está disponibilizando para que as nossas mulheres tenham realmente direitos, saúde, empreendedorismo e segurança. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a secretária Valéria Bolsonaro conversando com o nosso ouvinte do Manhã Bandeirantes, que vai para um rápido intervalo. Na volta seguimos com mais informações na RB. Manhã Bandeirantes. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Giani, da nossa família para a sua família. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 12 minutos. Você ouviu a chamada. Tem na programação da Band, 1h30 da tarde, o Band Mulher com a Nath Lucchesi, com a Lari Lopes. Mas antes da Nath trazer esses destaques, a Nath está aqui conosco também no Manhã Bandeirantes para trazer notícias que não são fáceis e não são boas, mas são fundamentais e importantes para serem transmitidas. E a dengue continua sendo um problema sério de saúde pública aqui na região, Nath. Sim, tivemos confirmação na tarde de ontem, inclusive da Prefeitura de Campinas e também da Prefeitura de Americana. Novas mortes por dengue em 2025. Então, diante da atualização, o número de mortes registradas na região metropolitana de Campinas subiu para 76 mortes. Foram confirmadas ontem, dia 25, 4 novas mortes, sendo 3 vítimas americanenses e uma campineira. Em Campinas, um homem de 65 anos com comorbidades é a segunda morte confirmada na cidade apenas neste ano. Já em Americana, foram 3 mortes confirmadas, chegando ao número de 13 óbitos neste ano de 2025. Em Americana, as vítimas são uma mulher, moradora do Parque Novo Mundo, internada em um hospital público que faleceu aos seus 86 anos no dia 16 de fevereiro. Um homem, morador do Jardim da Balsa 2, internado em um hospital público também, que faleceu aos 71 anos, dia 17 de fevereiro. E um homem, morador do Parque Gramado, internado em um hospital público, que faleceu aos 68 anos no dia 1º de março. A Americana, então, totaliza 3
1.739 casos positivos da doença confirmados em 2025, até a terça-feira, dia 25 também. Já em Campinas são mais de 10 mil casos confirmados também, segundo o Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde do Estado de São Paulo. Heitor, já são 76 mortes em 22 cidades aqui da nossa região metropolitana: Mogi Guaçu, Americana, Amparo, Rio Claro, Araras, Conchas, Indaiatuba, Sorocaba, Sumaré, entre outras cidades. Bastante preocupante essa situação. Muito, e que depende muito da nossa conscientização, do cuidado que a gente tem na nossa casa, no nosso apartamento, no nosso cantinho. Agradecendo ao Edivalmir Massa, que nos escreve: Heitor, já que você está falando em saúde, você tem informação de qual o motivo pelo qual Campinas não faz parte do consórcio intermunicipal da RMC? Pelo que li no estatuto, suas alterações, não vi a adesão de Campinas. Preciso confirmar essa informação, Edivalmir. Vamos atrás, sim. Se você tiver mais detalhes, pode contar pra gente que nós vamos buscar mais informações com as autoridades. Agradecendo a Carmen. Bom dia para você, Carmen. Final do telefone 9849. Heitor, o presidente Donald Trump ontem derrubou a tese dos bolsonaristas e em alguns da turma do Nem-Nem, pois baixou um decreto para a mudança no sistema eleitoral americano e elogiou o nosso sistema eleitoral. Falou que é o mais seguro do mundo. Antes foi o Tarcísio e ontem foi Donald Trump. Quem será na próxima semana? E que semana, hein? Ela diz aqui, a Carmen, presidente Donald Trump, falando a respeito da urna eletrônica com uso da biometria, que isso traz mais transparência para o processo eleitoral. É um banho de água fria mesmo para a narrativa de que uma fraude que nunca foi comprovada e que não houve nunca nenhum indício sério possa ter acontecido no processo eleitoral de 2022. Falando em 2022... vamos voltar a Brasília porque o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, segue na leitura do voto, já passando de uma hora, mais de uma hora. A gente abriu o programa, ele já estava no ar, então estamos falando aí quase 1h30 de voto do ministro Alexandre de Moraes, o relator do processo, que vai decidir se o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas viram réus pela suposta trama golpista investigada pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Federal. E Mauro César Barbosa Cid em 8/12/2022, corroborando o acompanhamento de Jair Messias Bolsonaro sobre essa operação criminosa e violenta. Abre aspas, diz o general Mauro Fernandes. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, que isso pode, que qualquer ação nossa pode acontecer até dia 31 de dezembro e tudo. Mas aí na hora eu disse, pô, presidente, mas o quanto antes a gente já perdeu tantas oportunidades. Diálogo entre Mário Fernandes e Mauro César Barbosa Cid em 8 de dezembro de 2022. Ministro Alexandre de Moraes lendo o trecho do relatório, citando algumas frases que estão incluídas também na sua acusação ou na acusação da Procuradoria-Geral da República. Ele está ilustrando no telão do STF os documentos localizados na sede do PL, Partido Liberal, dentro da Operação 142, como ficou chamada a ação da Polícia Federal. Lembrando que esse é o primeiro voto que acontece nesta quarta-feira, depois do relator, os ministros que compõem a primeira turma do Supremo Tribunal Federal também vão fazer as leituras e os devidos votos. Em ordem, primeiro Alexandre de Moraes, depois Flávio Dino, na sequência Luiz Fux, Carmen Lúcia e termina com Cristiano Zanin, o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Eu imaginava que até o final do Manhã Bandeirantes a gente tivesse pelo menos o voto do relator definido. Acho que vai ficar para o Bora Brasil 13h com Joel Datena e com a Ana Paula Rodrigues. Tem mais mensagem de áudio chegando dos nossos ouvintes que a gente compartilha com você. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale, Heitor Fredo. Oi. Eu acompanhei aquela entrevista de ontem, né, com o rapaz lá do Poupa Tempo, né? Eu fiquei assim depois pensando, porque às vezes a gente, trabalhando aqui, a gente depois começa a raciocinar sobre
entrevistas ou sobre alguma coisa que a gente ouviu, aquela famosa reflexão, não é verdade? E quando você tornar tudo digital no processo de transferência do veículo, como é que fica, né, aquela questão da multa que você tomou um dia antes? Vamos supor, eu estou com o veículo, tomei a multa hoje, depois de 30 dias ela entra no processo. No processo hoje em dia ela continua no veículo. Ela vai mudar para o infrator? Essa é uma questão, porque se você vai fazer tudo eletrônico, depois ela vai aparecer no veículo para o novo dono. Não sei se eu me fiz entender. Essa seria uma boa questão depois para se perguntar numa futura entrevista para o pessoal do Poupa Tempo, como fica essa infração de trânsito, né? Nesse caso da transferência eletrônica, que não deu tempo ainda de entrar no sistema. Essa seria o meu questionamento. Só uma coisinha sobre o processo do Bolsonaro. Diga. Uma única coisinha. Parabéns ao ministro Luiz Fux. Concordo plenamente com a declaração dele. Um grande abraço a todos. A democracia é feita disso, né, Heitor Fredo? Cada um tem sua opinião. Essa é a minha. Um grande abraço a todos. Didi Ale. E o nosso papel é defender a democracia e lutar para que todos tenhamos direito à voz e direito a voto. E é isso que a gente espera que continue, porque muita gente morreu, foi torturada, lutou para que nós tivéssemos esse direito. 11h20, nessa reta final do nosso Manhã Bandeirantes, os destaques das últimas horas também da movimentação policial em Campinas. Uma passageira foi presa já dentro de uma aeronave no Aeroporto Internacional de Viracopos, suspeita de tentar despachar quase 12 quilos de skunk. Não estou falando da banda, estou falando da droga que é conhecida como uma super maconha, com potencial alucinógeno mais forte. A passageira chegou a Campinas saindo de Manaus e tinha como destino final a cidade de Florianópolis. Era só uma perna da viagem, era uma escala e terminou na cadeia. A mulher de 22 anos está à disposição da justiça e pode responder por tráfico interestadual de drogas, numa pena que pode chegar até 25 anos de prisão. E tem também novidade no caso de uma jovem de apenas 17 anos que foi baleada e segue internada no hospital da PUC Campinas. O principal suspeito de cometer esse crime está atrás das grades, Nath Luquez. Exatamente, porque a polícia prendeu nesta terça-feira o ex-namorado suspeito de atirar no rosto de uma adolescente de 17 anos em uma praça no Jardim Santa Lúcia, aqui na região de Campinas. A vítima permanece internada em estado grave. O crime que aconteceu por volta das 11h40 do último domingo, dia 23. Testemunhas contaram à polícia que um homem em uma motocicleta de cor preta se aproximou da jovem, atirou e logo em seguida fugiu em alta velocidade. Os policiais seguem investigando o caso com o objetivo de localizar o suspeito. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio no plantão da Delegacia de Defesa da Mulher em Campinas. Reta final aqui do Manhã Bandeirantes. Antes de entrarmos no noticiário esportivo, que hoje também é difícil falar da seleção brasileira. Eu não disse antes do jogo da Colômbia que quando tem jogo do Brasil é como se a gente ouvisse a música de Wesley Safadão. Hoje você vai sentir na pele o que é passar raiva. Se ganhar da Colômbia no sufoco já foi irritante, tomar 4 da Argentina foi a maior vergonha desde o 7-1. Eu fosse presidente da CBF, graças a Deus não sou, iria atrás de José Mourinho, técnico conhecido internacionalmente por montar grandes defesas, técnico com uma outra visão, português, com grande conhecimento do futebol espanhol. Iria atrás de um cara que arrumasse essa bagunça da defesa do Brasil e pensasse na liberdade. Se Neymar quiser continuar, voltar a jogar bola, Rodrigo, Vinícius Júnior, monta a retranca, deixa os moleques soltos para correrem e dane-se o futebol bonito nesse momento. O Brasil precisa de um futebol prático, eficiente, porque a gente não tem nada, nem futebol bonito, nem futebol prático. Nath Luquez, me diga uma coisa, em que ano você nasceu? Nasci em 2001. Ou seja, você não viu o Penta. Você era um bebezinho em 2002. Não vi, eu tinha 1 ano.
não viu o Brasil ser campeão. Tinha até uma campanha, né, que uma marca fazia, eu sou a fulana, eu tenho tantos anos, eu nunca vi o Brasil ser campeão. E eu me encaixo nisso. Que doideira, não é mesmo? Pelo jeito vai demorar. Acho que talvez não veja de novo, será? Espero que vejamos. Espero que sim, eu ainda sou otimista, porque a Copa do Mundo é um campeonato com 7 jogos que você precisa montar um time eficiente para dentro de um mês você superar adversários que hoje são melhores que o Brasil, mas que não são impossíveis de serem vencidos. Você tem o seu time dos sonhos? Se você hoje fosse colocado lá para ser o líder? Na CBF, na seleção brasileira? Você tem na sua cabeça um time? Eu acho que nenhum brasileiro hoje consegue montar uma seleção, escalar o Brasil. Primeiro porque a gente não sabe quem são os caras que o Dorival tá chamando. Uhum. Segundo porque a gente vê faltas de opções. Mas você pensa que o Brasil tem dois titulares do Real Madrid no ataque, um titular do Barcelona, um Joelinton e um Bruno Guimarães que acabaram de ser campeão na Inglaterra com o Newcastle, clube que não ganhava 45 anos e ergueu a Copa da Liga Inglesa. Não é um elenco ruim, dá pra fazer melhor, mas acho que com o técnico brasileiro isso vai ser muito difícil. Você acredita que tem gente defendendo até Alexandre de Moraes para ser técnico da seleção brasileira? Tem doido pra tudo. Oh, meu pai. Mas assumir a seleção ele não vai. Mas será que ele termina esse voto ainda dentro do Manhã Bandeirantes? Um último trecho antes de nós passarmos a bola para o time de Carlos Batista. O longo e interminável voto do ministro relator Alexandre de Moraes. A gente já imagina o resultado, ministro. Mas vamos ouvir aí mais um trechinho direto da sessão em Brasília. Está sendo levado nas reuniões em consideração. Nessa mesma data, Jair Messias Bolsonaro fez sua primeira aparição pública desde o anúncio eleitoral, tendo afirmado aos seus apoiadores que as Forças Armadas apoiariam a tomada de providências. Em 14/12, o ex-ministro da Defesa, também denunciado, Paulo Sérgio, realizou reunião com o general Freire Gomes e o tenente brigadeiro Batista Júnior para apresentar a minuta de decreto do golpe, após ter sido ajustado. E, novamente, ambos se recusaram a aderir, tanto os comandantes do Exército, o general Freire Gomes, como o tenente brigadeiro Batista Júnior da Força Aérea. Ainda a Procuradoria aponta a mensagem entre Mário Fernandes e Mauro Cid, revelando exatamente o assessoramento para a decretação do golpe, e aponta o planejamento de um gabinete institucional de gestão da crise. Havia até essa previsão do gabinete institucional da crise. Estamos acompanhando o trecho da leitura do ministro Alexandre de Moraes com o relatório em que ele vai dar o seu voto para tornar réus ou para arquivar os processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro Augusto Heleno, que comandava o GSI, o ex-ministro da Casa Civil General Braga Neto, o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, além do ex-comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier, do deputado federal Alexandre Ramagem e do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Pelo ritmo que tem sessão 14h no STF com outras pautas, tá com cara de que vai ficar para amanhã a decisão lá em Brasília. Nath Luquezzi, 13h30 tem Band Mulher. Você comanda o programa ao lado da Lari Lopes. E o que é que a gente vai acompanhar na tela da Band? Hoje é dia do cacau. Quem não gosta de chocolate, né? E a gente vai falar um pouquinho da crise que a gente vem vivendo do cacau e, claro, trazer algumas curiosidades. A gente vai falar com um especialista. E hoje também a gente vai trazer tecidos. Sabia que a nossa roupa pode impactar tanto no frio quanto no calor? Ela pode ajudar muito. Tem tecidos bons pra gente usar no calor e tecidos bons pra gente usar no frio. Então, tudo isso, além de um giro pelo mundo dos famosos, uma tarde bem gostosa na Band. A gente te espera às 13h30, hein? Você acha que sobra um chocolatinho pra redação Olha, depois? eu vou pensar no seu caso, viu? 11h28, muito obrigado pela sua companhia. O Manhã Bandeirantes fica por aqui com os trabalhos técnicos de Danilo Capucci na mesa de som, Leandro Lopes na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí Carlos Henrique, o Nossa Área e o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço pra você e continue na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família.
O mercado imobiliário tem seu espaço na Rádio Bandeirantes. Os principais lançamentos, oportunidades de investimentos, entrevistas